Agora 6h43, vamos com as notícias do esporte. Carlos Ferreira chegando por aqui. Estamos no primeiro bom dia do ano com a sua participação, né, Ferreira? Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Primeiro bom dia de 2021, pelo menos da minha parte. Muito bem, Ferreira. A gente vai então dar uma olhadinha na classificação, né? Bola rolou ontem, anteontem. A Série C ficou assim, o grupo D, onde estão Remo e Paysandu. Remo na liderança com 7 pontos, o Paysandu vice-líder com a mesma pontuação. Mas os azulinos ficam na frente por ter melhor saldo de gols. Se a competição encerrasse hoje, os dois estariam garantidos na Série B, com o Remo fazendo a final aí por ser o primeiro colocado. Temos Londrina com 5 pontos e Ipiranga com 3 pontos por conta da vitória contra o Remo. Enfim, Ferreira, que dizer aí de Remo e Paysandu, os dois liderando, e o jogo de ontem, né? Paysandu conseguiu um empate fora de casa com Londrina, foi um bom resultado? Foi interessante, foi um ponto conquistado na casa do adversário. Freando um concorrente direto é sempre um resultado interessante. Então, o que nós vimos de números aqui é produto do que estamos vendo agora, né? Do 0-0. Aliás, ainda estamos com imagens do jogo do Remo contra o Ipiranga, a derrota do Remo para o Ipiranga e também o empate do Paysandu ontem contra o Londrina, em Londrina. Os números que aparecem há 2 rodadas do fechamento da fase nos deixam, Márcio, diante de diversas possibilidades. Ainda podemos, e é o mais provável, ter os dois, Remo e Paysandu, na Série B de 2021, ou só um dos dois, ou até nenhum. Ainda é possível ocorrer, né? De os dois serem superados. Aí imagens do jogo de ontem do Paysandu e Londrina, do 0-0, o melhor momento do Londrina foi esse aí, com o Adenilson, ex-atleta do Clube do Remo, mas o Paysandu também criou. Agora, daqui a pouco a gente vai desenvolver mais sobre o Paysandu em outro momento, mas o que chamou muita atenção no jogo de ontem, o Paysandu foi bem melhor que o Londrina no primeiro tempo, mas foi dominado no segundo flagrantemente cansado. O cansaço do time do Paysandu foi alguma coisa que chamou a atenção. Pois bem, no domingo, no Repá, digamos, o vencedor fica com o acesso ali por conta apenas de confirmação na última rodada. Já vai poder festejar essa conquista. O jogo mais importante do ano, com certeza absoluta, porque o grande objetivo de Remo e Paysandu é dar o salto da Série C para a Série B, que significa muita coisa, sobretudo muito mais dinheiro. E o confronto, justamente o Repá, decide o maior objetivo de ambos. Ferreira, você falou que é o maior confronto do ano. Eu digo que é também do ano passado, porque acho que se a gente for comparar com os Repás que ocorreram em 2020, ainda na temporada de 2020 é o Repá mais importante, não tem nada a dúvida, na verdade, quando eu digo do ano, porque o jogo faz parte da temporada 2020, mas, Márcio, a gente pode ampliar isso aí. Se você considerar que o Remo esteve por último na Série B em 2007, será o jogo mais importante, mais rico do Remo dos últimos 13 anos. Sim. E para o Paysandu, vamos considerar que dos últimos 2, porque o Paysandu esteve lá em 2018. Mas é jogo para dar uma virada geral nas finanças, na visibilidade, nas perspectivas, tudo isso é em jogo no Repá de domingo. Essa semana ainda vai render bastante. Vai sim, Ferreira. Restam só 2 rodadas para o fim da Série C do Brasileiro. O Remo e Paysandu, como a gente comentou, lidera esse quadrangular. Ambos poderiam estar até numa situação melhor, né? No caso do Remo, a derrota para o Ipiranga acendeu o sinal de alerta entre os torcedores. Francinei começou o ano desejando algo bom. Vai subir os dois, mano, se Deus quiser. Mas ele foi trabalhar chateado com o Remo, que foi derrotado na rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estava analisando o jogo, o Guedes entrou muito abaixo do que ele joga, o Guedes. O Eduardo Ramos também, quando entrou, ele entrou muito mono no jogo. E o nosso zagueiro titular não estava jogando também. O clube do Remo até saiu na frente com Lucas Siqueira, mas tomou a virada e perdeu para o Ipiranga por 2-1 em Erechim, interior do Rio Grande do Sul. Prato cheio para o torcedor do Paysandu tirar uma brincadeira, procurando os amigos remistas. Papai, eu vou procurar uma aqui, peraí. Aqui não tem. Rapaz, não tem também, olha. Não tem nenhum, mano. É o Vero Peso, rapaz. Não quero ir pro Vero Peso trabalhar hoje? Se for pra chorar, é melhor parar. Mesmo com a derrota, seu Raimundo começou a semana com a camisa do Leão. Claro, ficou apenas o lamento, pois o Remo chegou a abrir o placar fora de casa.
Um resultado melhor poderia ter voltado na bagagem azulina. Poderia, teve chance, né? Perdemos gol, tudo. Era para ter ampliado e saber segurar o jogo. O Remo não perdeu um jogo desde novembro do ano passado, ainda pela primeira fase do Campeonato Brasileiro. A derrota no Sul não foi um desastre para os azulinos. Afinal, o Leão ainda tem 2 jogos em Belém para tentar confirmar o acesso à Série B. No final de semana, novo encontro com o Paysandu e o torcedor está otimista. O Paysandu é muito mal agradecido, é mal criado. Ele devia agradecer ao Remo por toda vez do campeonato. O Remo sempre traz o Paysandu de presente para o campeonato. E só vai subir só um, que é o Remo. Tem que respeitar o Remo. Isso aí é só uma preliminar do que nós vamos ter durante a semana em torno do clássico do próximo domingo. Está um clima muito interessante, né? O Remo, obviamente, entrou num estado de apreensão, né? Afinal de contas, a derrota em Erechim deixou o Remo agora com 2 partidas para conquistar 3 pontos, para poder festejar esse acesso. Pode ser no Repá, pode ser no jogo contra o Londrina, que vai fechar a fase, mas uma realidade, aquele conforto que o Remo tinha, 3 jogos pela frente para conquistar 3 pontos, agora já o torcedor já faz outras contas, inclusive porque um desses 2 jogos é o clássico Repá. Esse Repá de domingo, meu amigo, vai ser para a temperatura lá em cima. Como eu disse, isso vai render muito nos próximos dias. Eu diria que a gente revive um pouco do que foi o Repá da Copa João Avelange em 2000. Era um mata-mata, Remo e Paysandu. Àquela altura o Remo passou adiante, né? E o Bonamigo, inclusive, era o técnico do time do Remo. E aquele Repá, ou aqueles 2 Repás, decidiam quem seguiria na competição com a perspectiva do acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O Remo passou, conquistou o acesso, mas a CBF caçou o acesso naquelas viradas de mesa que eram muito típicas da época. Mas era um jogo extremamente valioso. Como extremamente valioso vai ser o jogo do próximo domingo. Muito bem, Ferreira. Inclusive aquele jogo foi o último jogo do Mangueirão ainda, como se chamavam, de bandola, né? Sem aquela obra, sem um fechamento total, né? Boa lembrança, porque o Repá do próximo domingo pode ser, dependendo aí do cronograma, do cumprimento de cronograma, o último Repá desse Mangueirão que nós temos aí antes da reforma, né? Antes da reforma, da transformação em arena. Pois é, coincidências aí, né, Ferreira? Bom, Ferreira, a gente fala muito do futebol da capital, afinal, Remo Paysandu, ainda mais nesse momento, né, divide a atenção de todo mundo, mas temos também no interior do estado futebol bem forte, né? Equipes participando, e você vai começar a mostrar um pouco disso, né, de como é esse futebol, os times do nosso interior? Bem tradicionais, né, Márcio? A gente começa pelo interior, mas esse espaço vai se abrir também a times amadores que têm história aqui da região metropolitana. Então, para começo dessa série aqui com esses clubes amadores que têm história, eu vou recorrer ao Luiz de Moura, da cidade de Ourém. Afinal de contas, além de ser um clube tradicional, fundado em 1966, o Luiz de Moura tem filiais em Capanema, em Belém e em Macapá. Está aqui o time do Luiz de Moura. Esse é considerado o melhor time que o Luiz de Moura já teve. Foi na Curuzu, Ferreira? Curuzu, exatamente. O Arlindo Matos, que é quem nos enviou a foto, nosso colega aqui de comunicação. De bermuda, né? De bermuda, exatamente. Já estamos agora com 3 profissionais que começaram lá no Luiz de Moura: Charles Guerreiro, Paulo Augusto e Zé Augusto. Agora eu quero voltar para a foto do time para a gente poder apresentar essa galera aqui, nomes e apelidos. Vamos lá: Paulão, Almir, Bilon, Celinho, Aguinaldo, Edu, Cural, Márcio, o Guri, Pelado, Bibiu, Gil, Cosme, Adalto, Paulo Augusto e Preto. Aí está o Luiz de Moura. Muito bem, Ferreira. Tá aí, Ferreira mostrando aí as equipes amadoras, né? Amanhã mais um. Começando pelo interior, mas também teremos aqui a capital. Amanhã tem mais uma, né, Ferreira? Sim. O pessoal pode mandar pra gente, pode marcar na hashtag você no BDP, mandar para o WhatsApp aqui o 999430002, as informações, as fotos, né, Ferreira? Exato. O que é que nos interessa? Data de fundação, né, ou pelo menos o ano da fundação, a foto com os nomes de quem consta na foto e também a origem do nome. No caso do Luiz de Moura, a homenagem ao fundador da cidade de Ourém. Muito bem, então tá aí, informação. O
pessoal de Orem ligado aqui no Bom Dia. Ferreira, daqui a pouco você volta, afinal de contas vamos falar do jogo de ontem, falar de Repá também, tem muitos assuntos, e tem o baú, né? E tem o baú, e eu vou mostrar hoje uma dupla de ataque do Remo, que o Paysandu contratou e o Remo foi lá e tirou os dois, né? Atravessou os dois e os dois deram muito certo no Remo. Essa história vem daqui a pouco. E agora vamos para o nosso segundo tempo do esporte, Carlos Ferreira chegando, e o tema agora, Ferreira, o jogo de ontem, empate entre Londrina e Paysandu, né? Exatamente, um empate que deu ao Paysandu um ponto precioso, igualou o Paysandu ao Remo na pontuação, ambos com 7 pontos, sendo que o Remo é o primeiro colocado por ter 2 gols a mais que o Paysandu no saldo. E aí vamos, só para adiantar uma informação aqui, Márcio, como funciona o acesso? Sobem os 2 primeiros de cada grupo, certo, sendo que o primeiro de um e o primeiro do outro grupo decidem o título. Hoje, pelas posições de hoje, a decisão do campeonato seria entre Remo e Brusque, subiriam também o Paysandu e o Ituano. Tá certo, então vamos acompanhar como é que foi esse empate entre Londrina e Paysandu. Diante do Londrina, o técnico João Brigatti optou por uma equipe diferente. O zagueiro Wesley Matos foi a novidade, formando um trio de zaga com Perema e Micael. Apesar da escolha defensiva, o Paysandu começou melhor a partida. Nicolas teve a primeira chance pelo time bicolor. Perema, também em jogada aérea, levou perigo. O Tubarão só chegou aos 29 minutos. O ex-remista Adenilson acertou a rede pelo lado de fora. Quando o defensivo PH arriscou, o goleiro Dalton deu rebote, mas se recuperou e desviou o chutaço de Wellington Reis. Os escanteios também eram uma opção interessante no ataque do Paysandu. Veio o segundo tempo e os lances de ataque mudaram de lado. O ex-bicolor Celcinho saiu do banco de reservas e deu esse bonito passe para Carlos Henrique. O atacante só não contava com a defesa salvadora de Paulo Ricardo. Na jogada individual de Igor Paixão, o goleiro bicolor mostrou segurança mais uma vez. A falta de criatividade do Paysandu afetou até quem estava do lado de fora. O árbitro Emerson de Almeida Ferreira não curtiu algo que veio do banco de reservas e expulsou o lateral Tony. Nos acréscimos, mais 2 lances do Londrina. Primeiro nessa cobrança de falta de Adenilson. E no último minuto, Paulo Ricardo garantiu um ponto na briga pelo acesso à Série B. Londrina 0, Paysandu também 0, placar final. Eu fico me perguntando qual é a expulsão mais irresponsável, se é a do Serginho no Repá pela cotovelada no Charles, ou se a do Tony no banco de reservas, ser expulso por xingamento à arbitragem. E foi uma chuva de cartões no jogo de ontem, o árbitro mostrou 12 cartões. Esse vermelho aí do Tony causa ao Paysandu um grande problema, porque o Paysandu já havia liberado o Netinho, que era o reserva do Tony. Hoje o Paysandu não tem lateral direito para o Repá, vai ter que improvisar. O jogo rendeu ao Paysandu esse ponto precioso, mas também rendeu uma preocupação pelo cansaço que a equipe acusou no segundo tempo. Para o Paysandu, para todos, mas nesse caso, a julgar pelo que nós vimos ontem, para o Paysandu, essa reta final é muito de superação. A essa altura tem que passar por cima de dores, de cansaço, de tudo. E esse cansaço, seguramente, isso vai ser muito bem avaliado pela comissão técnica do Paysandu, na busca de uma melhora imediata. Afinal de contas, o Repá é sempre um jogo mais intenso. Portanto, exige mais ainda resistência física. Muito bem, então, hora do baú do Ferreira. Imagina um clube contrata um jogador, o rival vai por trás e tira esse jogador. Agora dobra isso, 2 jogadores que o rival vai por trás e tira, e 2 jogadores que fazem muito sucesso, como fizeram em Belém, Luciano Viana e Arthur. Vamos mostrar esses jogadores em ação pelo Clube do Remo. Início da década de 90, o Remo fez uma grande reforma na equipe e entre as contratações, Arthur, que veio do Acre, e Luciano Viana, que veio de Campos. O Luciano apareceu para nós aqui como jogador do Americano, mas era jogador do Goitacás. O Arthur, que apareceu pelo Independência do Acre e veio para o... Virou Rei Arthur, né? Virou Rei Arthur aqui em Belém. Ambos foram contratados pelo Paysandu. O Remo
conseguiu fazer uma investida bem sucedida e tirou os dois. Os dois foram para o Bainão e formaram uma grande dupla. Esses gols aí falam muito, jogaram juntos em 1991 e 1992. Em 92 o Arthur foi para Portugal, o Viana permaneceu no Remo e logo depois também foi para Portugal. Ambos foram para o Boa Vista de Portugal. A torcida do Remo deve sentir uma saudade imensa dessa dupla. Nós já vamos mostrar fotos aqui, aqui o time do Remo de 1991, àquela altura o Remo conquistou o tricampeonato e estão aí lado a lado Arthur e Luciano Viana, essa dupla de tanto sucesso, jogadores de repertório, sabe, de condições táticas, de condições técnicas acima da média e que fizeram muito num período curto com a camisa do Clube do Remo. Bom, nós vamos então à história do Rei Arthur. O Arthur, que era atleta de futsal no Acre, foi para o futebol e disputou um campeonato brasileiro pelo Independência, enfrentando Remo e Paysandu. O primeiro confronto dele com o futebol paraense foi uma vitória do Independência por 3-0 sobre o Paysandu. O Arthur estraçalhou, fez 2 gols, chamou a atenção e foi aí que ocorreu o que o Arthur vai nos contar agora. Recebi uma proposta muito boa do Paysandu e aí as coisas acabou tomando um novo caminho, né? Eu sempre falo assim que teve uma pessoa que foi o grande responsável de eu jogar pelo Clube do Remo, porque praticamente ele me tirou do Paysandu, que foi o professor Hilton Moreira, né? Que veio a Rio Branco a conversar com meus pais, né? Com a minha família. Ele passou uma segurança tão grande, né, para meus pais que acabou eu trocando o Paysandu pelo Remo, né? Então esse foi um grande responsável de eu não ter jogado no Paysandu e sim no Clube do Remo, né? E cheguei no Clube do Remo, graças a Deus as coisas deram super certo, né? A gente foi campeão invicto, subimos para a primeira divisão e logo a seguir fui vendido para Portugal, né? Uma passagem muito curta, mas muito marcante. Daí o Arthur, que ao sair do Remo foi para o Boa Vista de Portugal, foi eleito o melhor jogador estrangeiro de Portugal no primeiro ano dele, depois jogou pelo Porto, disputou Champions League pelo Porto, agora é técnico de futebol, está no comando do Castanhal. Luciano Viana. Bom, o Americano de Campos decidiu uma vaga de acesso à primeira divisão com o Paysandu. O Paysandu foi quem seguiu, eliminou o Americano, mas o Luciano Viana, atacante, foi um grande destaque, chamou muito a atenção. E o Americano tinha também um zagueiro, Luciano Neto. O Remo foi ao Goitacás, que era o dono dos passes desses jogadores que estavam cedidos ao Americano, para contratar o Luciano, encantado com o Luciano Viana. O presidente do Goitacás fez o empréstimo imediato do Luciano Neto. E o Remo contratou o Luciano Neto como se fosse Luciano Viana. Quando, de repente, surgiu a notícia em Belém, Luciano Viana contratado pelo Paysandu. Joel Martins, técnico do Paysandu, foi a Campos e lá negociou. Estava tudo definido. Quando a notícia chegou aqui, aí o Remo conseguiu de novo dar uma virada. Eu digo de novo porque conseguiu no caso do Arthur e aí na do Luciano Viana ele próprio conta. E ficou acertado que após 3 dias eu viajaria com ele para Belém. E aí foi dada essa notícia aí em Belém e o Israel, mas não pode, eu já contratei o Luciano do Americano. E aí que ele ficou sabendo que não era o zagueiro, era o atacante. E aí, como ele era conhecido, o Louco, acabou entrando em contato com o presidente do Goitacás, dobrou a proposta para o Goitacás. O Goitacás naquele momento passava com uma dificuldade financeira muito grande. E aí o presidente mandou me chamar, o meu procurador, Joedson, né, dizendo que queria acertar a negociação com o Remo, e a gente falou, mas já fechou com o Paysandu? Ele, não, a gente tem que fechar com o Remo, ele dobraram a proposta, e aí o meu procurador, mas vai dobrar a proposta para o Luciano também? E aí o Israel Vasconcelos acabou ligando, falou com o meu procurador fez a proposta, imediatamente ele aceitou, né, e aí eu acabei indo parar no Remo para minha felicidade. A rivalidade Remo e Paysandu é cheia de histórias do tipo, né? Uhum. De um atravessar negociações do outro. Era muito comum antes, né, Feira? Hoje já esfriou um pouco essa questão. Sim, né? Hoje bem menos, né? Quase tudo bem menos, né? Já houve uma
uma liberação, digamos assim, uma liberdade de ação maior. Agora não, a ética hoje fala mais alto do que antigamente. E aí, nesse caso, o Remo foi duplamente bem sucedido, tanto com o Luciano Viana como com o Arthur. Os dois se tornaram ídolos em Belém, tanto que me disse o Luciano Viana, 3 décadas se passaram e ele ainda é alvo de muito carinho da torcida do Remo, recebe presentes de vez em quando, é tratado como ídolo. Quando vem a Belém é muito festejado, porque de fato teve uma passagem muito marcante pelo Clube do Remo, como também foi o caso do Arthur. Eu disse que os dois saíram do Remo para o futebol de Portugal, e o Remo recebeu uma visita do Boa Vista, o clube que levou os dois. Dentro da negociação ficou programado que o Boa Vista viria a Belém para um jogo com o Clube do Remo, trazendo os dois. Vamos ver imagens aqui. 1994, Luciano Viana e Arthur no Baenão, pelo Boa Vista de Portugal. Desse jogo o Remo venceu por 4-1. Está aí o Alex, que fez tanto sucesso também com a camisa do Clube do Remo. Enfim, o Remo coroou digamos assim, a jornada internacional, né, e esse reencontro com Arthur e Luciano Viana, 2 jogadores muito dignos de terem história resgatada aqui no nosso baú. Muito bem, Ferreira. Importante destacar a história de atletas que fizeram nome, né, no nosso estado, e o pessoal de casa pode mandar sugestão, tem a nossa hashtag Você no BDP, enfim. Temos muitas histórias de um futebol rico, futebol que vai viver essa semana aí de repá, né, Ferreira? De repá, valendo acesso à Série B. Jogo riquíssimo, vale demais no próximo domingo. Amanhã você volta, estou comentando esse jogo. Vamos ficando por aqui, Ferreira, agradecendo a sua audiência, seu carinho. Amanhã tem muito mais a partir das 6 horas da manhã. Tchau, tchau.